Berkshire Hathaway Annual Meeting 2025, principais ideias que eu tirei desta viagem que fiz a Omaha, nos Estados Unidos, não só da conferência do Warren Buffett, como também de outros investidores dos quais participei nas suas conferências. Naturalmente, e para honrar aqui algumas pessoas que estiveram comigo numa sessão especial, eu não vou partilhar todas as ideias que partilhei numa sessão exclusiva que tivemos aqui. Fica já assegurado, se és uma dessas pessoas que esteve nessa sessão especial, não vou partilhar aqui todas as ideias que partilhei nessa sessão, senão naturalmente estaria a ir contra aqui os nossos princípios e isto vem de uma sessão especial para quem já adquiriu o nosso bilhete do SEMIC 2025 durante uma campanha especial que nós fizemos no passado. Principais ideias que eu tirei do encontro com Warren Buffett e também uma outra ideia que eu tirei de outros eventos acessórios que houve, mas vamos focar sobretudo aqui nas ideias partilhadas pelo grande Warren Buffett. Claro que tens o vídeo providenciado pela CNBC de mais de 4 horas de evento, mas aqui a ideia é resumir-te as principais ideias para que não tenhas que estar 4 horas a ver o Sr. Warren Buffett a responder perguntas e, sobretudo, trazer-te em português de Portugal aqui os principais pontos para que tu possas investir cada vez melhor. Vamos a isso. Em primeiro lugar, falar aqui um bocadinho sobre a posição em caixa que a Berkshire tem atualmente. São mais de 350 bilhões de dólares, com B, ok? Representa cerca de 25% dos ativos totais que a empresa gera neste momento, enquanto que historicamente a empresa esta posição em caixa tem representado apenas 13% nos últimos 25 anos. Por isso é quase o dobro, basicamente, da posição em caixa neste momento. E coloca-se aqui a pergunta no ar se, de alguma forma, Warren Buffett está a prever alguma crise económica que leve por arrasto o mercado de ações por aí abaixo, ou se pelo contrário não é uma resposta às avaliações esticadas do índice SP500, mas antes preparar um balanço sólido para o sucessor Greg Abel. Por um lado, é verdade que o índice SP500 está no seu terceiro ponto mais caro da história recente, dos últimos 25 anos. Fica desafiante, principalmente para pessoas que gerem bilhões de dólares, conseguir alocar grandes quantias de capital sem pagar preços astronómicos pela empresas de qualidade. Por outro lado, a oportunidade para alocar aqui 50 bilhões, 100 bilhões de dólares de uma só vez não vem assim com tanta frequência. É um grande desafio para quem tem muito dinheiro, que se calhar tu não tens, nem eu tenho, e por isso lembra-te que os problemas do Warren Buffett são diferentes dos nossos pequenos investidores. E depois também lembrar que, como sempre, o Warren Buffett defendeu, a ideia é construir um castelo à volta da Berkshire. Um castelo à prova de crise e por isso tem sempre aqui um buffer, uma almofada financeira que neste caso já supera os 350 bilhões de dólares. Um tema que eu achei muito interessante tem a ver sobre as previsões que todos os dias aparecem nos mídias financeiros, seja na CNBC, no Seeking Alpha e em todo o lado onde tu procures informação sobre mercados. Vemos toda a gente a passar a vida a falar sobre o que é que as ações vão fazer no próximo dia, na próxima semana, no próximo mês, no próximo ano. Mas a verdade é que ninguém sabe, né? Nem o melhor investidor de todo o sempre, Warren Buffett, sabe o que é que as ações vão fazer no dia seguinte ou no ano seguinte. E então porquê é que isto acontece? Porquê é que o mercado financeiro opera desta forma? As pessoas falam porque é fácil falar sobre este tema, mas não acrescenta valor rigorosamente nenhum. Simplesmente fica fácil e vende. Estas ideias estar todos os dias com agora vai acontecer isto, agora vai acontecer aquilo, afinal já vai acontecer aquilo, isto mexe com o nosso coração e então faz com que as pessoas fiquem agarradas às notícias diárias que se passam na Bolsa de Valores. Mas isto não acrescenta rigorosamente nada àquilo que é o teu investimento, por isso foca-te
na análise das empresas, na análise dos riscos das empresas e dos setores, nas oportunidades que essas empresas e esses setores em particular apresentam para capitalizar o teu investimento. Isso é que é importante. Para mim, um dos melhores tópicos que foi abordado nesta edição deste ano foi investir em imobiliário versus investir em ações. Afinal, qual dos dois ativos financeiros é o melhor? E Warren Buffett discutiu aqui um bocadinho estas ideias, os prós e contras de cada um, e a verdade é que é muito mais difícil negociar imóveis do que ações. Em primeiro lugar, pela liquidez, porque não é fácil tu pegares em 10 milhões, ou 1 milhão, 100 mil, seja o que for, 100 milhões de euros e de repente compro um imóvel, vendo 10 minutos depois, compro um imóvel amanhã, vendo na semana seguinte. Nos imóveis não acontece. No mercado imobiliário isto não acontece. Já no mercado de ações é muito mais fácil. Tu podes ir a uma bolsa, seja a Bolsa de Nova York, Nasdaq, Bolsa de Lisboa, Bolsa de Amsterdão, seja onde for, e tu metes uma ordem de 5 milhões de euros e ninguém soube que tu estás por trás dessa ordem. Ok? Simplesmente ninguém sabe, é anónimo e por isso é uma forma de os muito ricos manterem também o anonimato. E para além disso, é muito mais fácil encontrar melhores oportunidades de investimento nas ações do que no imobiliário, segundo Warren Buffett, e eu também defendo esta ideia, porque as discrepâncias de valor são muito maiores quando as empresas, quando os negócios estão cotados em bolsa, porque por vezes tu podes encontrar negócios a cotar a metade do que eles vendem, ou às vezes a um terço, um quarto daquilo que eles vendem, e isso é uma pechincha, ou às vezes a 3, 4, 5 vezes lucros, quando é uma empresa que historicamente tem crescido 20% ao ano na sua base. Enquanto que nos imóveis é muito mais difícil tu chegares à beira de um proprietário que tem um imóvel avaliado em, por exemplo, 500 mil euros e oferecer-lhe 250 mil. Ele vai-te mandar a um sítio que eu cá sei. E depois, para além disso, o imobiliário tem muito mais alavancagem do que nas ações. Nas ações tu não precisas de te alavancar, não precisas de pedir dinheiro emprestado para investir. Então investir em imobiliário não é que esteja incorreto, não é isso que está em causa, simplesmente é para pessoas que gostam mesmo de lidar com outras pessoas diariamente, estar ao telefone o tempo todo, lidar com o cliente, lidar com o inquilino, lidar com o banco, com a seguradora, com isto, com aquilo. Para quem gosta disso, tudo bem, imobiliário é um bom caminho. Para quem é como eu, que gosta de estar no seu canto sossegado a apanhar sol enquanto estuda as empresas cotadas em bolsa, então é muito melhor realmente estarmos a investir na Bolsa de Valores. Um tema importante sobre se afinal toda esta turbulência nos Estados Unidos é temporária ou é definitiva, afinal o que é que tem acontecido ao longo deste período mais recente. A verdade é que, tal como Warren Buffett disse, os Estados Unidos estão em constante evolução e em constante revolução ao longo dos últimos praticamente 250 anos. Desde que os Estados Unidos são oficialmente um país que tem estado em constantes revoluções. Passaram por várias guerras civis, passaram por várias guerras com participação internacional, passaram por recessões económicas, passaram por epidemias, pandemias, casos de bancarrota de grandes bancos, tudo e mais alguma coisa, e ainda assim os Estados Unidos continuaram a prosperar. E por isso é possível de inferir que os próximos 100, 150, 200 anos também possam trazer muito boas notícias para o caminho económico dos Estados Unidos. Claro que naturalmente nenhum de nós vai viver 200 anos, mas é plausível que nos próximos 30, 40, 50 anos os Estados Unidos continuem a oferecer oportunidades de investimento tal e qual como ofereceram até agora. E por isso não é porque tu aparentemente estás a enfrentar muita incerteza política nos Estados Unidos e parece estar perto de uma recessão e depois há conflitos internos políticos, nada disso vai interagir, nada disso vai ter um impacto negativo naquilo que são os excelentes negócios a longo prazo. Foi assim com o Warren Buffett estas décadas todas de investimento e vai ser assim certamente nas próximas décadas. Por isso, os Estados Unidos continuam a ser o caminho e qualquer portfólio de investimento em ações
na minha visão, deveria considerar ter uma fatia significativa alocada a empresas dos Estados Unidos, que é um país muito mais pró-negócios, muito mais pró-empreendedorismo, muito mais pró-capital. Um tema interessante também sobre paciência versus agir rapidamente e há vezes em que nós precisamos de ser bastante pacientes, estar à espera que a oportunidade certa surja, em vez de estar sempre a agir para trás para a frente e depois ter só resultados medíocres. Mas realmente investir é um misto, uma combinação entre paciência e a capacidade de agirmos rapidamente. Por vezes nós vamos poder fazer muito dinheiro se agirmos rapidamente. E isto é sobretudo válido quando acontecem os crashes em bolsa. Por exemplo, entre março e maio de 2020, nós tivemos com a pandemia um crash muito rápido em bolsa, com os principais índices a cair mais de 30%, mas rapidamente recuperaram 30, 40, 50% e muitas das ações nos meses seguintes fizeram 100% ou mais. Nessa altura, por exemplo, eu entrei em muitos investimentos ligados ao turismo, hotelaria, shoppings, restaurantes, aviação, náutica, tudo e mais alguma coisa, e muitos desses investimentos trouxeram mais de 100% ao longo dos 12 meses seguintes. Há outras alturas em que nós precisamos de estar simplesmente parados, à espera, pacientemente, sentados em cima das mãos. Esta é das frases que eu mais digo aos meus alunos: senta-te em cima das mãos, simplesmente não faças nada. E este tópico foi falado aqui na Berkshire, em que há uma mistura de grande paciência. Na maior parte do tempo, tu só tens que estar a fazer o teu trabalho de casa, que é estudar as empresas, ler mais, aprender mais, ler sobre diversos temas, como eu tenho aqui atrás, biografias de grandes empresários, biografias de grandes mentes da humanidade, sobre negócios, sobre empreendedorismo, sobre marketing, sobre filosofia, sobre biologia, sobre as várias ciências, sobre desenvolvimento pessoal, tudo que tu possas deitar as tuas mãos, deita, olha para esses livros, lê esses livros, aprende, aplica o que tu aprendes nesses livros e nas formações que tu fazes online, nos grupos a que te juntas e pacientemente espera pela oportunidade. Quando ela surgir, age rapidamente. Um tópico também igualmente importante tem a ver onde é que deve estar o foco na análise das empresas. E o Warren Buffett foi aqui completamente premente, claro, em que o foco deve estar no balanço financeiro. Mais do que na demonstração de resultados, em que nós procuramos perceber a evolução das receitas e dos lucros das empresas, muito importante é perceber como é que está a estrutura financeira da empresa. A empresa opera com muita caixa, tem muita caixa no balanço e por isso vai sobreviver à próxima crise, ou pelo contrário, a empresa opera com uma estrutura de dívida muito elevada, está muito alavancada e muito provavelmente na próxima crise vai-se ver à rasquinha quando as coisas começarem a apertar. Isso viu-se, por exemplo, a partir de 2022 até 2024, com a sucessiva subida das taxas de juro, as empresas mais alavancadas no mercado começaram a performar pior. Porquê? Precisamente porque o custo da sua dívida começou a pesar bastante nas suas contas. Por isso, muito cuidado com isso. E o Warren Buffett até disse uma frase bastante engraçada que é: posso passar 8 a 10 anos a olhar para um balanço financeiro de uma empresa antes de sequer saltar para a demonstração de resultados. Eu acho isto genial e não sei se ele naturalmente faz isto ou não. Eu, quando analiso uma empresa, vou de fio a pavio e passo pela demonstração de resultados, geração de fluxos de caixa, balanço financeiro e muito mais. Ele aqui disse que pode passar 10 anos seguidos a olhar para a evolução do balanço financeiro de uma empresa antes sequer de ir ver depois a demonstração de resultados. Fica aqui a frase que é engraçada. E por fim, uma crítica aqui ao sistema financeiro, como já costuma acontecer na Berkshire Hathaway, e que eu sublinho por baixo porque a verdade é que a maior parte do sistema financeiro opera numa estrutura que é para te levar o dinheiro a ti. Não é propriamente para te ajudar enquanto cliente, mas sim para levar o teu dinheiro que te pertence a ti. E porquê? Porque o foco da maior parte dos fundos de investimento está nos ativos sob gestão.
em crescer os ativos sob gestão, porque eles cobram comissões de 1%, 1,5%, 2%, em alguns casos mais raros até mais de 2% é comum ver no sistema financeiro, quer seja em Portugal, quer seja no resto do mundo. E naturalmente, uma coisa é tu teres um fundo de investimento que está a operar com 100 milhões de euros, se tu fizeres 1% de comissão aí, estás a trazer 1 milhão de euros por ano, independentemente da performance que tu trazes aos teus clientes. Já se tu geris, por exemplo, 500 milhões de euros em ativos, estás a trazer 5 milhões de euros por ano em comissões para a entidade financeira, uma vez mais, sem considerar qualquer performance para o cliente. E muitos fundos de investimento, infelizmente, como temos visto nos últimos anos, acabam por trazer resultados negativos para os seus clientes, em alguns casos positivos, mas com rentabilidades que deixam a desejar, de 4, 5%, e poucos são os fundos de investimento, quer seja em Portugal, quer seja no resto do mundo, que geram retornos a 2 dígitos. Por isso é que eu defendo sempre que deves tu aprender a investir em ações para ser um investidor ou uma investidora de forma autónoma, seres independente na tua tomada de decisão. É o teu dinheiro, és tu responsável por o que é que acontece ao teu dinheiro. Estas são algumas das principais lições que eu trouxe da Berkshire Hathaway Annual Meeting 2025. Naturalmente houve outras lições que eu também aprendi noutros eventos que participei, como Monis Pabrai, Vitaly Katzenelson, a Markle Group e muitos outros, mas esses ficaram reservados a alguns alunos da nossa academia financeira, o IEL Academy, o nosso programa de mentoria em grupo, que mais à frente, em breve, eu vou trazer-te para tu também, se quiseres, naturalmente, candidatar-te a este grupo mais restrito, mais exclusivo de investidores em Portugal, e se quiseres juntar, também podes fazer a tua candidatura. Por agora é tudo. Diz-me também aqui nos comentários qual destas lições foi a mais importante para ti, qual destas foi a mais impactante para ti, destas várias que eu te trouxe, qual foi a número 1 que vais levar para a vida. Comenta aí nos comentários. Um forte abraço lucrativo e até breve. Tchau, tchau.